Boa noite, Gabi. Guardando aqui nosso amigo Marcos Alcântara. Boa noite, Luciene. Marcos Alcântara, ao som de A Cor do Som, o azul de Jezebel, Zanzibar. Vamos lá, colocar o Marcão aqui. Fala, moleque doido! Fala, meu garoto. E aí? Tudo bem Tranquilo? com você? Cara, aqui tá tudo tranquilo. Bom Tá dando demais. algum. Agora parece que normalizou nossa internet aqui. E eu vi que você colocou a música aí pra me saudar, A Cor do Som, Azul de Jezebel. Você sabe onde é que eu ouvi essa música? Ah, é? Mas a música foi em homenagem ao amigo, não foi em homenagem ao tema. Se fosse ao tema, eu colocava a música do. Como é que tá a tua internet aí? Larissa, um beijo pra você. Saudade de você, amiga. Professor Cláudio. Cláudio, a gente tem que se falar, hein? Estamos na pendência. Professor Alessandro também. Grande Como é que tá abraço. a conexão aí, Angelina, rapaz, Netão? já tem gente importante aqui, viu? Ó, o Rodrigão do Rapaz, Itaú, meu irmão. Olha o naipe da galera. Marcão, você me ouve bem, olha cara? aí, ó, Luciene Porto. Agora sim. Eu acho que era a minha conexão aqui. Eu me mudei pro 4G e aí eu tô tranquilo aqui, velho. E você? Ah, melhor do Agora falando 4G, da né, velho? música, velho, eu imaginei que você ia me recepcionar com outra música, pô. Ah, a música também, eu coloco para você a música que eu ia colocar, é porque eu mudei por conta do tema, tá? É, Tá, como o beleza. tema, como o tema é polêmico, a música correta seria essa daqui, ó. Tem uma outra ainda, velho. Essa é a música para falar com controle, Essa é boa, essa música do não controle. é? Qual que é a música que você colocaria? Pô, posso colocar a música aqui? Pode colocar para a gente começar bem e deixar o Sério, pessoal velho. conectado. O som aqui, o meu microfone, e aumentar o som do computador aqui, pra ver se você consegue lembrar dessa música. Despacito, vem para Aracaju para falar de riscos. Boa, Despacito, garoto. cara. Muito bom. Imaginei que você recebia o som de Despacito. Não, mas você tem muitos temas. Aqui, para o pessoal entender, vamos explicar para a turma aqui, né? O Despacito foi quando eu dei um treinamento lá no TRT, junto com o Rodrigo Pironte. Nós cantamos Despacito, vem para Caju para falar de risco. E É ficamos por dois aí. minutos rindo. Foi muito legal. Daí, Marcão, dali por diante, a gente se sauda com o Despacito. Deixa eu conectar o cabo aqui. conecta aí, Agora sim. conecta aí. Aquele curso de vocês, que é um show, foi bem bacana. E aí surgiu a história do Despacito. E daí, ó, o Alessandro Reis aí, ó, chamando Marquito. Aí eu ganhei o apelido de Marquito Despacito. Aí eu comprei um notebook lá em Foz, lá no Paraguai, e aí George foi configurar para mim enquanto eu pagava, e George me entregou o Max, ó, a senha é Despacito. Tá até hoje aqui. Então eu lembro Despacito todo dia quando eu ligo meu notebook. George está aí, entrou na live agora, safado. Foi quem botou a senha do Despacito no meu Mac. Um abraço a Jorge Matos, aí, nosso grande amigo George de Ávila, Aracaju. cabra bom. Netão, velho, estou Marcão, aqui à sua disposição. Vamos lá, vamos falar de controle, falar de risco, falar de tecnologia. Tenho acompanhado suas lives, velho. Uma das lives mais interessantes que eu já assisti, olha que eu vi live pra caramba, foi a do Cristiano Cruel na sexta-feira. Velho, eu anotei meia página aqui só do que ele está falando, letramento de tecnológico, a tolerância ao erro não intencional, e usei muito disso na reunião de planejamento estratégico ontem no TRT. Citei muito lá a live do Chris Cruel, muito bom mesmo, tá de parabéns. Marcão, o cara que não abrir a cabeça nesse momento, seja no setor público ou no privado, ele vai dar Onde muito for, trabalho. vai. A gente precisa conectar essas mentes, a gente precisa circular informação. E o nosso assunto de hoje é um assunto que, cara, para muita gente é um vespeiro. O fato de eu ter te chamado para conversar, apesar da gente aproveitar o nosso grau de relacionamento aí com a grande equipe da Negócios Públicos que construiu essa relação nossa, nos eventos que a gente participou, saudar aí
os amigos que tanto abrilhantam com grandes eventos, mas o fato é que é muito difícil um servidor bater um papo às claras com alguém do controle interno, seja do controle externo. Geralmente o negócio é muito formal, muito amarrado, e a ideia aqui agora é a gente quebrar esse status quo para colocar um do lado do outro e dizer, cara, e aí? Como é que vai ficar essa parada? E aí eu queria contar uma história para a gente começar esse bate-papo aqui, que na minha opinião é algo que pode deixar o clima um pouco tenso, mas é o objetivo. Então, senta que lá vem história. Manda! Cara, imagina você chegar no interior do Brasil, num treinamento desse qualquer que a gente vai dar, e você vê um servidor com ansiedade e depressão porque ele está respondendo um processo e o tribunal está na cola do cara. Isso é a história A. História B. Imagina um servidor que, pô, tem lá sua família, filho pequeno, o cara tá naquela loucura, naquela conturbação da vida dele. Ele pega um processo milionário e aí na hora que ele vai fazer o planejamento e é aquela confusão e dá problema e o processo vem em volta, aí chega o cara do controle interno, dá uma espinhada no cara e fala, meu irmão, pô, tá ruim o trabalho, não sei o quê, você tem que começar a botar dedo na cara. História número 3. O cara tá lá tranquilo, acabou de chegar no órgão e já cai numa comissão para poder ajudar a responder impugnação e esclarecimento. Por conta de uma declaração que ele dá, o controle interno chega lá e acaba com a raça do cara também, fala que o cara não consegue responder e o cara não tinha nem treinamento para isso. 3 historinhas típicas que geram medo, ansiedade, preocupação. E aí, Marcão, eu queria dizer o seguinte, se a gente for olhar do aspecto de saúde do servidor, e a gente está com muito... Eu fiz agora há pouco uma apresentação para um grupo de executivos de grandes empresas, tinha gente da Uber, tinha gente do iFood, uma galera assim, alto nível, dessas techs que estão bombando agora, e a gente estava falando de teletrabalho. E um dos pontos abordados foi a saúde do profissional que atua nessa gestão. O professor Anderson, por sua vez, citou na live que a gente fez, também na sexta-feira, após o Cristiano Cruel, ele citou que o profissional do setor público hoje, também o do privado, tem trabalhado mais, então agora sim é que ele tem que tirar um tempo para ele poder cuidar um pouco da mente, porque ele não sai do trabalho. Essas foram as palavras que ele colocou, que eu achei com muita sabedoria. O professor Cristiano Reckert, por sua vez, trouxe um discurso maravilhoso das alterações que nós vamos ter, ou seja, muitos trabalhos pela frente. Mas voltando para a nossa agenda agora de saúde do servidor. Olha só o que acontece na mente do cara que passou por esses 3 cenários. O sistema límbico dele, que é uma parte do cérebro, dispara um gatilho e uma sensação de ameaça, do qual ele começa a liberar hormônios do medo. Ok? Vamos resumir assim para não ter que ficar entrando em aspecto muito técnico. Esse cara começa a ter boca seca, visão opaca, preocupação, passa a ter problemas em casa, passa a tratar mal as pessoas que estão em volta, ninguém entende nada. Na verdade, tudo isso foi porque ele não tinha o conhecimento de como instruir aquele processo devidamente, ou seja, faltava capacitação. Por conta de um gatilho, pode ter sido do controle interno, pode ter sido até do chefe dele. A pergunta é, Marcão, o Covid reiniciou o mundo. Como é que o controle interno vai agora ajudar os profissionais de contratação, do serviço público como um todo, a terem uma postura mais positiva e mais construtiva? Se vira com essa daí, porque agora eu rasgo a placa da amizade e eu quero soltar o verbo. Eu quero que você agora se vire, porque você estava na live anterior com a caneca do Flamengo. Então se vira agora com essa chapa aí. Continua com ela aqui, viu? Você no café aí, eu na minha aguinha aqui, tranquilo, devagarzinho. Sabe que a gente é outro patamar, né? Saudar só uns amigos aqui, ó. Meu amigo Márcio, não, é meu primo Márcio, seu amigo Márcio, meu primo Márcio. O Márcio tem um tema bom para você falar, viu? O Márcio está atuando aqui na área de transparência, ouvidoria.
com áreas interessantes que ele está implementando. Boa, eu quero saudar aqui meu amigo Adevanei, meu primeiro colega de serviço público há 12 anos Adevanei atrás. Um abraço ao Barreto, Adevanei. Abraço para Giselma, um abraço e um beijo Zelma para Giselma Lima, Lima, de Aracaju. Zelma Muito bom. Lorena Paixão, que é minha aluna, Tony Clay, grande craque dos gramados, meu amigo, Luciene Porto. Mas, Netão, você mandou a bucha para cá, você botou a bamba chiando, ó, nosso amigo Jonas Lima chegando aí, grande Jonas, botou a bomba chiando para cá. Veja, Netão, há problemas que a gente lida no mundo corporativo, seja iniciativa privada, área pública, que muitas vezes eles não são problemas de tecnologia, não são problemas de licitações, né, de pessoal, às vezes são problemas de relacionamento entre as pessoas. E aí, como você falou, joga a bomba para aí que agora eu rasguei o livro da amizade, vamos conversar. Na verdade, vamos conversar, vamos falar sobre o tema, que o tema é bom, o tema é palpitante. Veja, você falou no início, é difícil conversar com o pessoal do controle. Aí eu me permito discordar radicalmente disso. Tem posturas, né? Há posturas em todas as áreas. Eu vejo que, às vezes, nas áreas de controle, isso é um pouco mais acentuado. Só para a gente assim, contextualizar e trazer o conceito. Né? Controle é um grande sistema, né? Como diz a Constituição Federal, o sistema de controle interno. E embaixo desse guarda-chuva, desse sistema de controle, aí você tem auditoria, ouvidoria, controladoria, corregedoria, enfim. Você tem diversas ferramentas que integram, atividades, áreas que integram esse grande sistema de controle, que equivocadamente em algumas unidades foi batizado de setor de controle interno. Aquele setor que, no meu entender, principalmente nas áreas municipais, são setores de conformidade, setor que verifica a conformidade dos processos. Às vezes, o perfil da pessoa que é colocada nessa área é um perfil que não é muito amistoso, não é muito receptivo, não são pessoas abertas ao diálogo. Então, a primeira dica que eu dou para quem eventualmente enxerga o controle assim é vamos tentar quebrar essa visão, que é uma visão arcaica, uma visão do século talvez retrasado, não que sustenta nos dias atuais. E, Neto, o que eu mais faço, isso é hoje, seja quando eu preciso me relacionar com outra área, e seja quando algumas áreas precisam de mim. Agora há pouco, minutos antes de entrar na nossa live, eu estava conversando com nosso amigo Elinho, seu companheiro do tênis aqui, grande Elinho. Linha 10. E ligando, assim, consultando o controle, na verdade é uma consulta informal, e eu faço muito isso, informal, ajudar colegas, servidores públicos do tribunal onde eu sirvo, de outras administrações, indicando qual o caminho. É óbvio que esse aconselhamento que eu dei para ele agora não é uma posição oficial da administração, mas assim, o tema era tão simplório, que eu digo, ó, o caminho é esse aqui, era uma compra de umas máscaras da Face Shield, aquela máscara de plástico, né, que utilizando, eles já estão preparando, porque pode ser que a gente já volte às nossas atividades, e precisou comprar para algumas áreas lá que estão mais expostas ao risco. E aí, só, foi suprimento de fundos, artigo 6º, lá da Lei 13.979. Então, consulta dessa natureza. Por que ele fez a mim essa consulta? Justamente porque a gente tem essa abertura para o diálogo, para ajudar a administração. Eu costumo participar muito de comissões lá no tribunal nessa função que a gente pode exercer de aconselhamento e consultoria sem entrar no processo decisório. Eu, na condição de servidor, eu provoco muito controle nessa linha. Então, por vezes, eu recebo ofícios do TCU com algumas deliberações. Dia desse tinha um que era uma auditoria na área de transparência. Eu estava cheio de dúvida. O que eu fiz? Olhei o nome do sujeito lá embaixo do ofício. Quem é que assinou isso aqui? Era o secretário da área de TI da TCU. E um colega falou, pô, você vai ligar para esse cara? Ué, ele não é de carne e osso igual a mim? Tem o telefone aqui? Cara, eu liguei, eu nunca fui tão bem recebido pelo TCU. Pô, o cara me deixou tranquilo, confidenciou para mim algumas preocupações deles também, algumas fragilidades, algumas dificuldades para fazer aquele trabalho. E aí eu desligo o telefone e digo, cara, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo igual, tá todo mundo nivelado. Tá todo no mesmo nível. Se por baixo ou por cima, acho que estamos nivelados no nível bom, do meio para cima. Então a gente precisa conversar mais com o controle, talvez entender por que o controle tem essa aversão. Alguns colegas que atuam em controle têm essa aversão de falar para não se comprometer. Existe uma lógica para isso, sabe, Neto? Você entende muito de projeto, é o plano lá, o PDCA, né? Planeja, faz, checa e atua. Então existe um momento de fazer a checagem. Se a pessoa que vai checar, que vai conferir resultados, é a mesma que faz, ela está com o trabalho comprometido. Então eu não posso dizer ao tribunal
como faz, ou fazer por eles. Ó, Marco, vem cá, você conhece a licitação, vem aqui atuar como pregoeiro. Aí depois eu vou auditar essa mesma licitação que atuei. É por isso que a gente do controle não deve se envolver em atos de gestão. Agora, não significa dizer que você não pode usar a sua expertise para orientar a administração. Tanto que agora o CNJ editou 2 resoluções disciplinando a atividade de auditoria interna. Tem lá nossa função de consultoria, recomenda-se, inclusive, que se faça treinamento, que ajude na construção de manuais. O STJ tem um manual fantástico de pesquisa de preço. Ó, pesquisa de preço está direto na gestão. Foi o controle interno quem fez. Então, essa é uma atividade de auditoria. A auditoria consiste em avaliação e consultoria. Então, às vezes, quando alguém me demanda algo, eu pergunto, vem cá, isso vai comprometer a minha atuação? Não, não compromete. Beleza, eu vou, me envolvo, converso. Ontem eu acabei saindo do planejamento estratégico do TRT com 2 ações, 2 iniciativas sob a minha responsabilidade. Uma de implantar, de tentar trazer para a prática processo de desburocratização. Então, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou pegar os processos do tribunal, processo de trabalho, e vou olhar onde teríamos boas práticas para adotar. E vou entregar para a administração. Ó, isso aqui pode... É isso que eu vou fazer, eu não vou executar. Uma outra lá é a própria adaptação à resolução 308 e 309, que isso é próprio da nossa atividade. Então, a gente precisa quebrar alguns mitos, né? E você que trabalha muito com inovação sabe bem disso, né? A gente tem muito mito na administração pública. Não pode isso, não pode aquilo. Precisa saber por que não pode? Onde é que está escrito que não pode e por que não pode? Quanto mito a gente já quebrou agora? Você já falou, eu vi que você falou com o Rony. Rony, advogado da União, produziu um artigo fantástico com o Rafael Sérgio, do portal Licitações e Contratos, e com o Anderson Pedra, falando de um dos principais mitos da administração pública, pagamento antecipado. E aí eles se questionam, por que não pode? Então, vamos entender a lógica do processo. Então, a gente tem muito mito que a gente precisa quebrar. Ontem eu respondi uma entrevista lá do Grupo de Negócios Públicos, ontem não, de domingo à noite, deve sair por essa semana, sobre uma matéria veiculada nos jornais que apontava uma fraude na compra de uns respiradores. E o município, quando foi abrir as caixas dos respiradores e viu que estava tudo fraudado. Poxa, o problema é da Lei 13.979? Não, de forma alguma. Eles pagaram por fotografia. Os caras foram receber os equipamentos. Pois é, fotografou, mandou para a área, paga. Para que essa pressa toda de pagar? E não foi pagamento antecipado ali. Então, independente da legislação utilizada, naquele caso, ia ter fraude. Então, às vezes, a gente se apega a esses mitos. Está vendo aí? Por isso que não é bom comprar com dispensa, por isso que não é bom esses procedimentos acelerados. Eu sei que a preocupação deve haver com desvio de recursos, a preocupação a gente tem que estar a todo instante combatendo a corrupção, que é uma grande mazela que a gente tem no país, mas a gente precisa quebrar esses mitos. Eu vejo isso como um mito. Que o controle interno não se relaciona com outras áreas. Na verdade, existe uma razão para isso. Essas unidades que trabalham na ponta, lá no final do processo, fazendo a avaliação, elas não devem interagir no processo decisório. Mas elas podem ser consultadas, sim. Elas podem trazer a sua expertise, elas podem ser chamadas... É para isso que existe a atividade de consultoria. Tudo bem que é uma atividade que deve ser formalizada, a administração deve formalizar uma consulta e a área de auditoria responde. Mas vamos tentar quebrar esses mitos, porque eu não consigo me encaixar nesse perfil que você coloca aí, do controle interno que espetou o cara, que o controle interno fez isso. Não, quem está fazendo isso, me perdoe, está fazendo errado. Você entrou exatamente para resolver o problema. O meu papel aqui é fomentar e vestir a capa do gestor que está com medo. Então, beleza. O verbo, inclusive na chamada, você viu que foi muito claro, né? Nós vamos Qual saltar será o o verbo. jogo? Então, exatamente. A ideia aqui foi dizer o seguinte, foi pegar a voz de quem está acuado. Obviamente, a gente sabe, né, Marcos? Aqui no meu dia a dia, cara, eu vou ligar para o Marcos, eu vou ligar para o Marcos Bittencourt, eu vou ligar para o Rony, vou ligar para os grandes professores aí, vou ligar para o Pedra, vou ligar para o Vitor Amorim. Quando tem uma dúvida, a gente vai falar. E se precisar falar com o TCU, a gente vai fazer isso também. Só que o que você falou é bem verdade. Tem um mito aí, tem uma camada que tem que ser quebrada, que é essa camada do medo, que volta naquele discurso que eu falei lá atrás. Quando o cara tá cheio de hormônio do medo dentro dele, o cérebro dele já programou aquilo como uma ameaça, ele não vai ter como dar um passo nesse sentido. Mas o que você falou é bem verdadeiro. Quando você quer resolver uma questão, olha o telefone do cara, liga para ele.
E eu concordo contigo, porque apesar da minha fala ter sido provocativa, eu volto agora para contar um pouco do início da minha história, do primeiro termo de referência que eu fiz, lá na Presidência da República. Eu fiz um termo de referência tão ruim, e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: o meu chefe na época não tinha como avaliar bem, tecnicamente. Eu peguei o carro, fui do outro lado da esplanada, agendei uma reunião com um cara chamado Cláudio Cruz. É o cara que mais conheci de contratação de TI, deve ser um dos mais conhecedores, lá no Tribunal de Contas. E o Cláudio Cruz pegou, olhou aquele termo de referência e falou para mim o seguinte: rapaz, tu fez um termo de referência que não está nem dizendo como é que você vai pagar o fornecedor. Não está dizendo nem como é que você vai medir. Qual é a métrica que você está usando? E no final ele falou: não tem glosa, sanção. Cara, volta para casa e faz esse negócio de novo. Esse foi o meu primeiro termo de referência. Mas eu coloquei e fui muito bem recebido. Vou te contar a sensação. Saí mexido por dentro. Saí totalmente alterado. Porque eu falei, cara, eu sou ruim nesse negócio. Então, você começa a perceber o nível que você está, à medida que você não começa a comparar, mas à medida que você começa a experimentar. Aí é onde o Cristiano Cruel tem toda a razão. Erre rápido. E nesse momento pós-coronavírus, a gente, na verdade, até durante o coronavírus, o que eu vejo, Marcos, com a 13979, editada pela medida provisória 926, o que eu vejo é que o legislador flexibilizou o uso dessa legislação, da parte de compras, para simplificar e tornar, digamos, o processo mais ágil para quem está ali com o trabalho pegando fogo. Isso não significa dizer que o cara tem que abrir mão da fiscalização, foi o que aconteceu com os respiradores. Não faz sentido o cara afrouxar na fiscalização, porque mesmo se ela for regida pela nova lei do Covid ou pela 8666, amigo, ela vai ser fiscalizada, o tribunal vai olhar. Então, o erro grosseiro, ele é aquele erro que não vai ser tolerado, não tem jeito. Agora, aquele erro honesto que o cara, obviamente, durante o planejamento da contratação, isso fica muito claro no próprio normativo, lá no artigo 4º e seus itens posteriores, ele é muito claro ao dizer, olha, você tem que, tudo bem, você não precisa fazer gestão de riscos, mas eu quero que você faça um termo de referência mínimo, eu quero que você preencha requisito A, requisito B, requisito C, tem lá uma série de procedimentos que tem que ser atendidos. O gestor tem que minimamente respeitar isso para poder falar. E aí eu tenho que pegar a fala do Cristiano Hackett, que foi muito interessante e inteligente para esse momento. O Hackett falou, a 13979 é uma legislação em construção. Ela ainda, eu vi ele falando isso. Pela mensagem dele, saudar aqui nosso amigo Tios, que acabou de fazer uma grande live aí com a nossa amiga Bárbara, parabéns, Tios. A Giselma já colocou aqui, a autogestão tem um papel muito importante, é verdade, Giselma. Se não tiver um alinhamento também com a auto-administração, fica muito difícil da gente fazer um trabalho alinhado nesse sentido. Então, Marcão, eu acho o seguinte, para a gente fomentar essa discussão e dar um próximo passo, como o Cristiano falou um negócio interessante que foi, olha, a norma está em construção, ela está aí publicada, mas ela está em construção, mas ela vai impactar diretamente no ciclo de vida das próximas contratações, porque o período pós-Covid vai ter muito mais inovação. O que ele falou que eu acho interessante compartilhar agora com todos vocês é que tanto a fase de planejamento como a fase de gestão contratual e fiscalização serão fases que serão mais observadas, porque no passado não tão distante, com a lei do pregão, com a 10, 15, 20 e demais normas que editaram toda a parte do Combrasnet, do qual eu, quando o Combrasnet estava vigente, eu trabalhava lá dentro da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Eu implantei na época o projeto de certificação digital e junto com o pessoal do Serpro, na época eu ainda de uma empresa terceirizada, aí saí, fui para o mercado. Mas aí, voltando à pauta, o Cristiano falou, nós temos que dar um foco melhor nessas duas áreas, porque o legislador colocou muito foco ali na parte de licitação. E fato é, né, Marco, que quando a gente observa só a parte da licitação, a gente tem realmente algumas lacunas aí para serem preenchidas. Então, devolvo a bola para você aí, porque o controle realmente pode ou não pode ajudar agora nesse novo momento? E como? Bom, pode, então. Aí eu preciso passar em alguns pontos que você tocou aí, você falou do Cristiano, e quando eu ouvi o Cristiano Cruel, quando eu ouvi pela primeira vez, foi no TRT do Rio Grande do Sul, eu estava num evento lá de TI, que envolvia também controle, eu falei nesse evento, e ele deu uma palestra fantástica, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, errar cada vez mais rápido. Ou seja, não fica esperando o projeto ficar perfeito, e aí vem as metodologias ágeis, que você conhece bem, de projeto, vamos construindo aos pouquinhos, tá errado? Refaz, conserta.
Por que os nossos aplicativos de celular têm tanta atualização? A maioria, correção de bug. Cara, percebeu o erro. Quem percebe o erro, geralmente, os usuários. E a gente precisa trazer isso para cá. E aí, quando você falava aqui, eu consegui criar 3 categorias de erro aqui. Tem o erro intencional. Aquele erro de, caramba, aqui o cara queria errar mesmo, e aí a gente tem que atuar para punir, que aqui traz prejuízo. Tem o erro não intencional, e tem aquele erro que pode ser o não intencional, eu coloquei como erro não imputável. É aquele erro que a pessoa comete por desconhecimento. É aquele erro que talvez, como Giselma falou aí, tem que ter envolvimento da gestão, da alta administração, é o erro que você pode imputar à alta administração. Coloca neto para ser controle agora, coloca neto para fazer licitação sem um treinamento. Pô, o erro que você cometer, neto, sou eu que vou ter que assumir. Então, essa preparação precisa ter, a gente precisa ter capacitação para atuar nas diversas áreas da administração. Eu acho que o controle, eu percebo em várias administrações, o pessoal que está atuando no controle, ele tem um nível de maturidade maior. São pessoas que têm já uma experiência na administração e eles têm, nesse momento, o dever de contribuir capacitando, de contribuir auxiliando, apontando um caminho. Não é pegar o processo para fazer, mas é apontar. O colega agora me ligou com uma dúvida sobre enquadramento. Ó, suprimento de fundos. Ele queria comprar máscara, o fornecedor já até te vendo, mas eu não vou esperar você tramitar o seu processo para empenhar. Aí vai lá e passa o cartão de suprimento de fundos. Ou seja, são ferramentas que estão à disposição, ferramentas que estão na legislação. Quem está no controle, por vezes, conhece um pouco mais do processo e pode apontar o caminho. Isso até uma consulta informal, isso é o que mais tem. Talvez seja o nosso maior desafio. Como tratar essas demandas informais que nos chegam na área de controle. É usar com muita parcimônia, é saber até onde você pode ir. Lembrando, não vou fazer o processo pelo coleguinha, mas posso apontar para ele, eu posso dizer para ele indicar uma legislação, indicar um artigo. O mais fácil é isso, ó, tem uma jurisprudência, tem um julgado lá no TCU que tratou dessa matéria. Aí eu brinco dizendo, se eu tiver de bom humor, eu dou até o número do acórdão. Se não, eu digo, vai te procurar lá, te vira e vai procurar no TCU o tema que tem. Tá? Mas nunca vou deixar ninguém desamparado. Então essa questão do erro, que a área de tecnologia tem enfatizado muito agora, a gente precisa trazer para cá. O Cristiano Cruel falou que em algumas instituições, que trabalham muito com inovação, eles têm uma verba do orçamento só para inovação. Ó, pode testar aí. Vai testando, o nosso amigo Rudimar Reis falou em inovação, o Rudimar entrou na sala, parece que é Rapaz, eu já ia parar a live agora, porque entrou a maior autoridade dos eventos de compras públicas aí. Saudações, grande Rudimar. Grande abraço para você, meu amigo. O Marcão tá dando show aqui, estamos falando de inovação e como é que o controle pode... Opa, tá tudo bem, hein, Marcão? Marcão, tá tudo bem? Cadê o fone? Tô te ouvindo agora, beleza. Eu tirei o fone porque a bateria tá baixando aqui. Aí vou chegar mais perto. Tá ouvindo aí, Netão? Tá beleza? Tô te ouvindo bem. Coloca no carregador então, senão o pessoal vai ficar sem você aqui. Já tá no carregador. Então pronto. Continuemos o raciocínio. O que o Chris Cruel nos falou semana passada é que algumas empresas privadas que trabalham com inovação, eles têm um orçamento para experimentações. Para experimentar, e ali existe uma tolerância maior ao erro. E não há que se falar em desperdício de recurso. Eu acho que o grande desafio é trazer isso para a administração pública. E eu, na condição de controle, já estou sugerindo isso. Porque eu tenho uma área de tecnologia gigante lá, com uma galera que recém-egressa de um concurso público, todo mundo conectado com o mercado, e a gente precisa trazer. O tribunal hoje trabalha com a possibilidade de trazer inovações para o nosso site, trazer um robô, uma tecnologia tipo esse que o banco tem, né? O Bradesco tem a BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial. Eu até já vou dizer, artificial de chat. Chamei de TIA, TRT Inteligência Artificial. Então eles estão talvez desenvolvam algo nesse sentido lá. Mas cara, isso é muito fácil de fazer, Marcão. Isso aí tem um monte de API pronta que pode ser colocado para poder usar um chatbot. Nossa turma está lá trabalhando nisso. Ó, a professora Tatiana está aí na live também. Um beijo para Tatiana Camarão, que é respeitadíssima, muito querida no nosso meio. Não poderíamos deixar de também saudá-la aqui. Ó, Minas é aqui do lado, viu? Tamo junto. Boa. Viu, Betão? Então, acho que o controle tem que entrar nesse processo, entrar nesse processo de construção, nesse processo de trazer inovação, nesse processo de, como você iniciou a live falando sobre esse medo, essa preocupação do gestor. Por que ele está com medo? Talvez seja falta de capacitação, e é uma atividade de controle, uma atividade de auditoria, a consultoria. Vamos fazer um treinamento.
Eu fiz assim, eu gosto de trazer exemplos, né? O professor Rony bem me identificou como na metodologia do storytelling. Eu gosto muito de contar essas histórias, geralmente baseadas em fatos reais, tá? A gente dá uma floreada para ficar bonitinho, tipo novela. Eu tive uma experiência lá com o suprimento de fundos do tribunal, a gente auditava o suprimento de fundos. Eu sempre achava aquilo uma perda de tempo, porque o valor é muito pequeno, comparando com o orçamento do tribunal. Só que a gente percebia muito erro. E aí eu reuni a minha galera lá e disse, ó, vamos fazer um projeto aqui sobre suprimento de fundos. A gente tem hoje erros em 54% dos processos. Então, se tinha 100 suprimentos de fundos, 54 tinha erro. É muito. Nossa meta é levar isso para 10%. É um percentual razoável, tolerável. E como é que a gente vai conseguir isso? Vamos capacitar essa galera. Fizemos, acho que 2 ou 3 turmas, aproveitou o momento que os diretores das varas do interior iam ter suprimento de fundos, e a gente fez a capacitação, aberto para pergunta, deixamos até colegas da secretaria disponíveis para responder dúvidas. Nenhum colega pegou o cartão suprimento de fundos para utilizar, mas eventualmente tirava algumas dúvidas. Resultado, a gente conseguiu trazer isso para acho que 9, 10% percentuais toleráveis. Isso é um projeto que a gente desenvolveu durante o ano no tribunal. E o que eu fiz depois? Pô, tá bem maturado, todo mundo está sabendo usar suprimento, vamos acabar a auditoria em suprimento de fundos. Não precisa auditar isso. Fizemos um trabalho no processo de diárias. Então, quando eu percebo o servidor público ele está com medo do controle. Chegou outro amigo aqui, o Roger Berber, TRT do Mato Grosso, que atua muito, tem uma interação muito forte com o controle lá. Então, o servidor está com medo do controle, não existe medo de controle. Tudo bem que tem aquele artigo famosinho, direito administrativo do medo, né? Mas ali é uma outra questão. Então, veja, vamos capacitar os servidores. Acho que a culpa, Giselma foi bem assertiva quando colocou uma mensagem aqui. Tudo parte do topo da gestão. É o tom que a gestão quer dar à sua administração com relação à capacitação. Então, pessoas muito bem capacitadas não têm medo de controle, debatem com controle, de igual para igual, é muito o controle. Eu aprendo um bocado sobre licitações com a minha área de licitação lá. Você conheceu o Sidney, com o pessoal da logística, o Elinho, o pessoal de contrato, jurídico. A gente acaba aprendendo, porque a gente debate. Agora são pessoas capacitadas com excelência. E aí a gente consegue tratar Marcão, desse nível do gestor. Marcão, eu conheci o TRT. Eu fui até o TRT 3 vezes, se não me engano. O ambiente é fantástico, mas não é a realidade de muitos municípios e muitos órgãos. E eu falo até a nível de esplanada, que eu conheço, assim, não vou dizer que eu conheço bem, porque são muitos órgãos, mas a realidade aqui, em alguns casos, chega a ser triste. A minha pergunta nesse contexto é o seguinte, Massa, o Marcos e a equipe dele conseguiram me passar essa mensagem. Qual é a dica que você dá para o gestor que não consegue obter uma informação, digamos, mais informal, que tem aquele bloqueio do... Não precisa ser o cara do controle, tá? Pode ser o jurídico, pode ser qualquer outra etapa superior do processo. Qual é a ação que esse servidor tem que ter para que ele tenha êxito na instrução desse processo? Porque a gente está sempre falando do seguinte, resultado. Está todo mundo em home office agora, a maioria das pessoas. E muito se fala em resultado. Eu não gosto de trabalhar com a métrica do KPI, que é o Key Performance. Eu gosto de trabalhar com a métrica do OKR, né? que é a métrica do objetivo. Quando você foca no objetivo, fica mais fácil aquele andamento para a medição do resultado. A minha pergunta para você é, como é que esse cara pode, baseado nesse contexto que ele está, atingir um objetivo melhor, mas ele está com a porta fechada? E aí? Será que se desenvolve? Bom, e aí? Tem diversas maneiras de você interagir. Né? Eu gosto muito de ir pelas maneiras mais fáceis, que tenham menos atrito, que tenham menos aresta para parar. Então, aí o processo negocial, o processo de dialogar com as áreas é fantástico. Agora, se às vezes em algumas administrações você tem realmente algumas barreiras. Nesse caso, vai para o processo formal. Então, faz consulta. O controle pode ser consultado. Nunca em caso concreto, tá? Mas em tese. Então, você tem uma dúvida sobre a interpretação de determinada matéria. Formaliza a consulta para o controle. Aí tem que ver se a administração tem esse processo já regulamentado de como é que responde consulta. Se não tiver, encaminha para o chefe. Veja, a nossa legislação de contratação em alguns dispositivos já traz algo semelhante.
Fiscal do contrato. Quando tem alguma providência que ultrapasse a sua competência, o que é que a lei diz? Submete ao seu superior. Então, ó, chefe, estou com essa dúvida aqui, o que é que eu faço? Se é um tema controverso, temas atuais agora, diferimento do recolhimento de alguns tributos, redução de algumas alíquotas, mudança de ambientes na execução dos contratos, isso vai baratinar a cabeça do gestor. O que é que ele tem que fazer? Consultar seu superior hierárquico, por sua vez pode fazer uma consulta para o jurídico, uma consulta para o controle. Então, eu acho que, para mim, o aspecto de negociação é muito mais fácil você resolver, se você tem um bom diálogo. Mas se o diálogo não está ocorrendo, vou pelo processo formal, formalizo a minha consulta e aí recebo a orientação do controle, do jurídico, de quem quer que seja. Tá legal? Tá. Saudar aí a Lara, que acabou de chegar, diretora da Central de Compras. E Oi, Lara. em primeira mão aqui, tá, Marquinhos? Isso aqui, só quem leu o Diário Oficial da União hoje está sabendo. Lara agora é minha nova chefe. Estou agora saindo da Advocacia Geral da União. Estou na Central de Compras, então oficialmente já estou atuando com o pessoal, participando de algumas conferências. E, Lara, um beijo para você. Pô, Lara, mas aí você me complica, porque eu falei mal do copo do Flamengo. Nós já vamos ter problema aí com a chefia desse jeito. Cuidado. Vai, você tem que se alinhar com o topo, tá? Tem que alinhar com a chefia. Lara, um abraço. Você ganhou um grande reforço para sua Central de Compras, tá? Cara bom. Eu já fui no Maracanã. Eu acho que nesse ponto eu já tô bem na fita, né? Ó, Bozelli entrou aí também. Muito Felipe bom, meu amigo Bozelli. Grande abraço para você, viu? Excelente. Então, Marcão, eu queria complementar tá. essa tua fala. Posso fazer só um parêntese e tu já engata em outra? Manda. Cara, mandou muito bem. Quando o cara não está conseguindo, porque é esse ponto que eu queria abordar com você. Se o cara não está conseguindo tracionar, se ele não está conseguindo resolver, cara, o processo formal é o melhor caminho. Aí ele tem que aumentar o sarrafo e aumentar os argumentos para convencer a área que não está deixando, digamos, o processo fluir. Eu tive um caso desse no ano passado, que o Felipe Bozelli me ajudou. A gente estava instruindo um processo, o processo estava amarrado, um servidor do jurídico não deixava o negócio ir, o negócio estava, na nossa opinião, claro. A gente aumentou o sarrafo e aprofundamos o nível do detalhamento da justificativa. Ainda assim houve resistência, mas o trabalho ficou muito bem feito e aí, neste caso, jogaram o processo para o lado, para outra pessoa validar, e aí passou, não teve nenhum problema. Mas eu concordo contigo. Eu acho que quando você não consegue no diálogo, você tem que realmente ser mais sério, mais profissional para atingir o objetivo. Fato é, OKR, foque no objetivo. Métrica de objetivo, métrica de entrega. Se você ficar olhando para o meio, muitas vezes isso pode não dar resultado. Eu gosto muito dessa forma de pensar, Neto. Focar no objetivo. Dia desse tinha uma demanda para resolver. Foi ano passado a minha cirurgia. E eu tinha que autorizar a cirurgia, só que eu ia para o trabalho. E daí eu falei com Carol, minha esposa, Carol, preciso que você autorize a minha cirurgia. Mas aí eu disse para ela, ó, eu não quero que você dê entrada no processo lá no meu plano de saúde, não, na Unimed. Eu quero autorizado. Se vira. E aí não deu uma hora, ela me ligou, começou a falar das pedras que estava encontrando no caminho. Eu disse, ó, lembra da missão. Autoriza isso aí. E aí foi só uma brincadeira que eu fazer com ela, fazia parte de um contexto, de uma conversa que a gente vinha tendo. E assim, às 14h o processo estava autorizado. Você só fazer corrigir uma informação que necessitava, vinha lá do médico, mas consegui autorizar. Então, acho que a linha é essa, foca no objetivo. Um conselho que eu dou para qualquer pessoa, né, sair independente da área que esteja atuando, estudar, procurar as informações. Eu percebo em alguns amigos, amigo, parente, colega de trabalho, colega de futebol, de várias situações, de várias vibes que a gente anda, né? Às vezes o pessoal fica muito acomodado e pergunta, Neto, poxa, onde é que eu faço isso aqui? Claro, se for técnico, aí eu vou socorrer, vou buscar o técnico. Tipo você hoje, Netão, estou baixando a live aqui, deu esse erro aqui, meu irmão, o que eu faço? Porque aí é técnico. Mas às vezes são informações que estão disponíveis na rede mundial de computadores. Estão disponíveis no Google, que eu mais falo com meus alunos, ó, tem uma ferramenta nova, criaram essa semana, chamada Google, vocês conhecem? Então vamos buscar. Eu já fiz práticas em sala de aula, até em pós-graduação, para ensinar aluno a baixar a corda, procurar e baixar a corda e site do TCU, que às vezes o aluno não sabe.
O aluno fica muito acomodado. Professor, onde é que eu acho esse acórdão? Sai do TCU. Vamos fazer essa prática na sala? Abre a tela do TCU, vem aqui, jurisprudência, sessões, coloca o número do acórdão, coloca a matéria. Parece uma bobagem, Neto, mas muita gente não sabe. E aí, mais uma vez, eu vou ter que pagar direitos autorais para o Cristiano Cruel, mas mais uma vez, semana passada ele falou isso na sua live, tem duas maneiras de você resolver ou de fazer alguma coisa. Por conformidade, ou seja, faz conforme algo, faz copiando alguém que já fez. Ou por originalidade. Original é o seguinte, velho, tem que fazer isso aqui. Eu não quero saber como é que o outro fez. Eu vou e faço. Eu fiz isso, Neto, na minha primeira participação no Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Veja meu desafio, foi tão grande quanto o seu, que eu vi você começando lá. Em 2010, eu estava no Congresso de Pregoeiros, eu assisti a oficina do Jair Santana, falando sobre termo de referência, da Gabi falando sobre contratos. Em 2011, eu fui chamado para ir para o Congresso de Pregoeiros para fazer a oficina termo de referência. Eu quase fazia por conformidade, porque eu comecei a assistir a oficina do Jair, que eu tinha em vídeo. Com 2 minutos, eu parei e disse, não vou assistir. Claro que seria um grande aprendizado, mas não vou assistir porque senão eu vou ficar condicionado a fazer igual a ele. Eu vou fazer do meu jeito. E fiz a minha oficina do meu jeito, na minha pegada, com, enfim, uma forma diferente de se fazer. Fiz por originalidade. Então, a gente precisa estudar, precisa conhecer. Gente, está tão fácil buscar informação. Vez por outra, a gente está num bate-papo, num debate, numa live, você ouve uma expressão, caramba, isso para mim é novo. Internet, Google, eu vejo lá. Ontem eu trabalhava no planejamento estratégico do tribunal sobre a Agenda 2030 e o OTS, são umas questões relativas à sustentabilidade. Me veio uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu disse, caramba, enquanto eu falava, eu estava ao vivo. Google, cara, eu fui no site da agenda2030.org e trouxe um monte de informação que a gente usou no nosso planejamento. Então, às vezes, falta as pessoas estudar, conhecer as matérias, para daí poder debater de igual para igual, com o controle, com o chefe. Que legal, às vezes, quando você está conversando com o chefe, permita-me discordar, mas creio que esse caminho aqui seria mais interessante. E aí você consegue emplacar uma ideia dessa. Isso, cara, seria ponto para caramba na administração. Então, acho que fica como esse conselho para o pessoal. Vamos estudar, vamos capacitar. E a gente aproveita que tem aqui na audiência várias pessoas que trabalham em capacitação. Está aí o Rudimar, do Negócio Público, Gisele, nossa grande empresária aqui de Sergipe, tem a sua grande empresa de capacitação e consultoria. Então, galera, vamos estudar, vamos buscar informação e vamos debater, vamos criar, vamos construir, vamos ser originais. Marcão, na prática, o que você está falando é muito disso aqui, ó. Eu gosto de citar esse caso aqui. Eu preciso saber fazer pergunta, né? Então, muitas vezes o cara não sabe fazer a pergunta. Eu coloquei a Alexa aqui agora para poder ser minha assistente. Cara, tem dado muito certo. Então, por exemplo, eu vou fazer um uso bobo dela aqui agora. Alexa, o que é a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União é a instituição responsável pela representação, fiscalização e controles jurídicos da União e da República Federativa do Brasil, bem como pela proteção do patrimônio público. Só faltou ela falar que Alexa, chega. De vez em quando ela falar que é o órgão do professor Rony Charles trabalha. Também. Por que eu dei esse exemplo aqui? Aí o Cristiano Cruel falou isso numa formação executiva que eu tive com ele em São Paulo, logo quando começou o coronavírus. Ele falou o seguinte, ele e o Maurício também fala muito disso, Maurício Benvenuti. O reconhecimento por voz, ele é mais rápido, ele ainda não é mais eficiente do que você digitar. Mas eu imagino que futuramente nós tenhamos tecnologias que vão permitir a construção até de trabalhos aí, de termos de referência, de planejamento de contratação, com o uso da voz. Porque, veja, é massa escrever, é um método diferente, mas a gente tem que saber, Marcos, fazer a pergunta certa. Sim. O que a Alexa me respondeu aqui agora foi porque eu sabia o que eu queria. Eu queria saber qual era o conceito da Advocacia Geral da União. Agora, quando um gestor público quer fazer uma compra de computador e não sabe qual é a especificação do computador, é óbvio que ele vai ter atrito com o controle interno, vai ter atrito com todo mundo, porque ele ainda não sabe o que ele quer. Então, fazer a pergunta certa e responder as questões corretas é exatamente o que a gente sempre tenta bater. Eu tenho tentado em toda live citar, Marcão, esse cara aqui, né? Toda live eu venho, mostra aqui o elefantinho
que é o elefante do livro Contratações de Ter o Jogo. Isso se aplica a tudo, a teletrabalho, a contratação, ao seu ingresso no serviço público. Então, se a gente não se unir para definir o objeto, vai ficar muito difícil, cara. Não tem jeito. Aí não tem controle que não se aborrece, não questione o cara. Então, Perfeito. eu concordo com a Gabriela, tem hora que o controle tem que chegar junto, porque aí o cara realmente está dando mole. Tem que chegar, e você falou das perguntas, as perguntas movem o mundo, né? Tem que perguntar. Mas a gente não precisa ter medo de perguntar. Você citou o caso dos seus primeiros trabalhos, de construir aquele termo de referência, que foi lá no Papa, e eles, cara, e tá tudo errado. Eu tive uma experiência como essa, quando eu assumi na comissão de licitações, não era nem pregão ainda, que chegou o primeiro recurso para responder. Daí eu esbocei uma resposta lá, levei para um colega que era mais experiente, pedi uma ajuda a ele na época estava na diretoria geral, e aí ele saiu riscando, tire isso aqui, escreva isso. No final eu perguntei, mas assim, o título, a data e meu nome pode continuar, né? Ou seja, ele mexeu tudo. Mas aí eu de cara, fui para lá, mas fui entusiasmado. Pelo menos eu quebrei aquele medo de perguntar. O segundo, Neto, já foi, poxa, ele elogiou. Caramba, tá bom, ó, faça só esse acréscimo aqui. A partir do terceiro ou quarto, eu já não fazia mais consulta para ele, que já conseguia caminhar sozinho. Então, eu não gosto muito desse modelo que às vezes emplaca em algumas administrações, de você contratar alguém para fazer o serviço para você. Para mim, isso não é consultoria. Consultoria é alguém vem, olha, traça o diagnóstico e apresenta um plano para melhorar. Capacitações. Eu adoro quando eu volto no mesmo local onde já fui de uma vez. Primeiro, porque dá aquela satisfação que o primeiro trabalho foi bem feito e ele já quer dar um passo adiante. E quando você volta, você vê que o pessoal já está no estágio mais avançado. Então, seu trabalho serviu de alguma coisa. Seu trabalho, você trouxe esse legado. Então, isso é muito legal. Essas provocações que você fez, esses seus exemplos são bem pertinentes. E a gente tem que perguntar mesmo a quem quer que seja controle, seja jurídico, que na verdade é uma instância de controle também. Tá? O jurídico também exerce controle, a auditoria exerce controle, independente do nome que essa estrutura tenha na sua administração, ela exerce algum papel de controle, ela pode ser consultada. Se você tiver uma proximidade grande, pode ser até informal, porque tem questões, cara, é informal mesmo, aquilo que eu te perguntei hoje. Ô, Neto, imagina se eu vou fazer um ofício lá, um memorando. Vai ficar muito caro. Seu tempo é muito caro para você fazer isso. Perfeito. Vai na formalidade. Agora, tem uma barreira, tem que atuar em paralelo. São dois tratamentos aí. Tem a barreira, eu preciso de agora? Formalizo. Vamos trabalhar para tratar disso. Uma vez lá no tribunal, quando eu assumi lá no controle, pouco tempo antes, havia um atrito entre a área de controle e a área de licitações. E daí eu saí da licitação, fui para o controle e disse, galera, vamos fazer aqui o que a gente chamou de reunião de pacificação de entendimentos. E a gente chegou a alguns acordos ali, ó, pequenos erros no processo. Não precisa apontar que o número da folha está errado, só avisa para o colega, ele troca a folha, coloca no lugar. Né? Esse nome técnico aí, reunião de pacificação do processo, eu chamo de jogo de contratações. Contratações, pois é. É um jogo, né, Neto? É um jogo, é negociação. É um jogo, amigo, é um jogo. Um jogo. Um jogo. É incrível, Marcão, a tua visão, a tua contribuição. Cara, eu posso te dizer o seguinte. Há 3 semanas atrás, eu não imaginava que eu estaria fazendo live com alguns amigos aqui, com uma série de pessoas que são especializadas no tema. Eu acho que eu nunca aprendi tão rápido, tanta coisa ao mesmo tempo. 1 hora dedicada por dia, fora do horário de expediente, para que você possa conversar abertamente e usar o que eu chamo, que a gente usa muito na gamificação, que é a figura do observador. Quando você tem um público, pessoas que estão acompanhando, que tem ali uma pequena audiência, a gente se cobra a fazer mais. E aí, Marcão, eu queria até aproveitar o nosso canal aqui agora e dizer o seguinte, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu tenho muito conteúdo acumulado e eu tenho dificuldade de escrever, até aproveitar que o Rudimar está aqui, eu estou devendo um artigo para o Rudimar, estou devendo colocar coisa no Solicita, estou devendo artigo para um outro pessoal que está me pedindo também. Tem que fazer um pequeno ajuste aqui no livro, porque o livro vai... Enfim, N trabalhos que demandam aquele tempo, cara, que 2, 3 madrugadas no meu contexto aqui, com filho pequeno, para você poder deixar o negócio pronto, né? Então, eu me fiz um desafio de colocar novos hábitos nesse período de quarentena. E tem dado certo. Então, o desafio das 19 horas são 40 lives. Já executamos aí, essa é a 12ª, 13ª, 13ª ou 14ª, não lembro.
live que a gente está fazendo. Já geramos aí quase 14 horas de conteúdo. E a ideia é nós fazermos 40 horas de conteúdo gratuito, simplesmente para gerar valor para a nossa rede, para as pessoas poderem aprender um pouco com a gente dá um pouquinho também para quem quer aprender e mostrar o seguinte, às vezes tem aquele cara lá na prefeitura, no interior do estado, sei lá, do Amazonas, que está querendo ter uma pílula de conhecimento. Esse recurso que a gente está fazendo, Marcos, é exatamente para aproximar e simplificar a vida desse cara, que obviamente no momento oportuno, quando o órgão quiser e puder, vai se somar, vai fazer aí a sua união para fazer sua capacitação, mas a ideia aqui é a gente se ajudar, porque eu acho o seguinte, quem quer aprender, consegue. Agora a informação está muito mais disponível e eu quero já também aproveitar e dizer o seguinte, quem quiser acompanhar, é uma coisa que eu recomendo, Marcão, estou fazendo, tem dado certo, eu fiz ontem, lista no Telegram. Então, os professores que querem faz parte do meu desafio também. Então, praticamente todos os dias, não vou dizer todos os dias, porque pode ser que eu falhe em algum dia, mas bem cedo, entre 5 e 8 da manhã, eu vou estar dando uma pílula de conhecimento, é um áudio de 1, 2, 3, pode demorar até 10 minutos, falando do tema de compra de TI. O que eu ganho com isso? Marcão, meu objetivo é muito simples. Eu quero reciclar e ressignificar tudo que eu tenho aqui já feito nas palestras, nos conteúdos, e gerar esse valor para a rede, para a gente poder se ajudar. E eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, essa é a ideia, eu acho que vale a pena. Quem quiser entrar nesse grupo, basta me mandar um direct, que diariamente eu tenho mandado pílulas de conhecimento e com certeza podem fazer a diferença para quem quer aprimorar não só as compras de TI, mas também a relação com o controle. Nosso amigo Marcos hoje deu uma boa visão sobre como o controle não é esse monstro, né, Marcos? A gente começou a discussão exatamente joguei o Marcos na parede, igual uma lagartixa, pá! E falei, Marcão, o controle é não sei o que, o Marcão ele falou, não, peraí, arredondou direitinho a bola, dominou no peito e mostrou um cenário. A ideia é exatamente essa do Café Digital. Então, Marcão, foi excelente para mim, cara, experiência magnífica trocar essa ideia com você aqui. E aí eu já passo a palavra aí para as palavras finais. Aí a gente ainda tem perto de 8 minutos para poder debater. Passa muito rápido. Passa rápido pra caramba. E aí você falou que mandou a bola, matei no peito aqui. Eu vou saudar um amigo meu que chegou aqui, meu fã no futebol, Mazinho empresário aqui, tá mudando de ramo agora, foi bem impactado pela crise. E cara, um batalhador, um cara amigo do peito. Meu fã no futebol, tá? Então, me preocupa só, estou participando do seu grupo lá do Telegram. Fiquei preocupado agora que você falou que vai gravar de 5 a 7, 8 da manhã e você fala muito de trabalho na madrugada. Lembra de dormir de vez em quando, tá? De vez em quando tá dormindo. Ó, minha amiga Cristiana Fortini, Marcos, Insta. É que hoje à tarde eu fiz uma live muito bacana com o professor Paulo Alves, falando sobre auditoria. Foi a live com a maior audiência que eu já fiz. Eu tive mais de 200 acessos simultâneos e no total não sei porque estava com o Paulo lá controlando, mas foi para mais de 500 pessoas entrando na live. Foi bem legal. Cris, um abraço para você. Aqui, um beijo, prestígio aqui total, coração para ela. E Netão, e você tem um perfil aí parecido com o meu. Você fala muito nas madrugadas, muitas madrugadas perdidas. Aquele material que eu produzi com o professor Luciano Reis, aquilo foi fruto de uma conversa num sábado à noite para quase 11 da noite. E Luciano falou, Marcão, faz o seguinte, eu já estou no vinho aqui, eu não vou conseguir demorar tanto, mas aí eu vou começar aqui, eu vou fazer o texto base e mando para você. Eu disse, perfeito. Ele me mandou, era 2 da manhã. E eu fiquei, Neto, até 6 da manhã para concluir. E aí mandei para ele, fui dormir, já marquei 11 horas de reunião com ele, acordei 10 minutos antes e fui na reunião com o Luciano, e à tarde a gente já estava com o material disparando aí para o Brasil inteiro. Eu faço vários trabalhos. Eu lembro da Jaqueline, lá do Negócios Públicos. Jaqueline, um beijo para Jaque. Eu vou rodar a apostila amanhã de manhã. Amanhã, 8 horas, vai para a gráfica. Eu digo, tá. Quando você chegar na NP, tá no seu e-mail. E às vezes eu mandava para ela 5h30 da manhã, 6 da manhã. Ela ligava, amigo, você fez 6 da manhã? Eu, não, aí foi a hora que eu terminei já, que eu estava dando uma lapidada. Então, muitas vezes eu fico em vada madrugada, principalmente final de semana. Se eu trago alguma atividade para fazer no domingo, Neto, eu não consigo fazer pelo dia. Por mais que o computador fique ligado, a gente vai procrastinando, empurrando um pouquinho. E lá pelas tantas, lá para 10, 11 da noite, a inspiração baixa. Eu já ouvi muito sobre isso, sobre o horário. Tem horário que você está mais inspirado para
criar, para produzir. Artistas têm muito isso. Eu já vi o Jô Soares falando que ele adorava trabalhar na madrugada também. Então, o trabalho que você está desenvolvendo aqui, as lives, fantástico. Eu também não me imaginava fazendo. Eu via o Rony fazendo, pô, elogiava pra caramba ele, incentivava, mas nunca imaginei fazer. Participei de algumas para negócios públicos há uns 2, 3 meses. E aí, um belo dia, cara, vamos entrar nessa que é bom. E aí, eu lancei o projeto da live aleatória, fiz uma com o George. Aí, semana que vem, já vou dar um spoiler aqui, segunda-feira, com o nosso amigo Túlio Bastos, vamos falar sobre o comportamento dos preços em tempos de coronavírus. Túlio fez uma com o Rony, ele abordou mais os insumos diretamente ligados à saúde. Até falar sobre outros. O que está acontecendo com o preço dos combustíveis, dos itens de vestimento, de perfume, de alimentação, por que uns estão aumentando, por que outros estão diminuindo. E o Túlio é mestre em economia, o Túlio tem acesso aos indicadores econômicos do nosso país, e a gente vai nessa pegada aí para tentar orientar o impacto disso nas nossas atas de registro de preço, né? Então, é por aí mesmo. Também estou igual a você, não imaginava que estaria fazendo algo nesse sentido, mas é a nossa contribuição, né? Um trabalho gratuito, voluntário, por isso que a minha é aleatória, não me impus nenhum compromisso de fazer diariamente ou num determinado horário. Mas, vez por outra, a gente está fazendo, está trazendo essa nossa contribuição. E aí o mundo ele dá as suas voltas, né? Para acabar aqui, mais um minutinho meu aqui, uma certa feita, Neto, um amigo meu me pediu ajuda, porque o tio dele estava num ministério aqui em Aracaju, no escritório do ministério aqui, com uma licitação para fazer, tinha recebido várias deliberações da AGU para corrigir no edital. Ele não sabia nem por onde começar. Eu peguei o edital dele e fiz. Era para quase 100 páginas. Voltei uma semana depois com uma observação para cada página que eu tinha lido. Primeira coisa que ele falou, caramba, você leu mesmo? Eu disse, claro. E no fim ele queria me pagar. Eu disse, cara, eu sei que você não pode me pagar por isso. Deixa quieto. Outro dia a gente acerta. 5 anos depois, um evento da Justiça do Trabalho que a gente estava fazendo, evento esportivo, precisava de uma autorização, acho que na Petrobras, para acessar o stand de tiro. E quem estava lá? O assessor desse cara. Ele me olhou, caramba, lembra daquele acerto nosso? Acabou. Acertou, então o mundo dá volta, a gente tem que fazer. Está com vontade de fazer? Faz. Então vamos fazer, vamos contribuir. A gente está ajudando um monte de gente. A gente tem recebido, a nossa remuneração são os agradecimentos, as mensagens no direct, as mensagens no WhatsApp, agradecendo pela força que a gente deu. E assim o mundo Marcão, vai sendo tocado. É isso aí. Bertão, passa a bola para você. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Valeu, meu irmão. Eu queria só fazer um último comentário sobre sono. Olha só que interessante. A nossa live não tem nada a ver com isso. E é bem rápido isso daí. Você falou, pô, tá, e eu também sou eu sou da madrugada. É muito importante que quem atua na madrugada tenha ciclos completos de sono. Eu consigo fazer isso muito bem. Eu entro madrugada dentro, mas depois eu faço meu sono e eu tenho que fazer pelo menos 6, 7 horas para poder não ter problema. Cuidado com isso, porque isso realmente a longo prazo faz mal. Minha meditação de mestrado foi toda na madrugada, mas sempre depois fazendo essa compensação. O ideal é você estar sempre fazendo esse ciclo da melhor maneira possível. Cada um se conhece, a gente não é médico para poder dar aqui as melhores sugestões, mas é importante respeitar. E tá cansado, vai descansar. Tá bem, vai produzir a melhor coisa que você faz. Marcão, perfeito. Encerramos aí então. Cara, 10 demais falar contigo. Muito obrigado. Obrigado aí por quem participou bastante aí. Gabi, a Larinha, a minha amiga Kalina, que está sempre comigo. A Kalina, eu vou falar com ela de BIM. Pode se preparar aí, que vai ser um assunto top. Kalina está sempre nas lives. Olha o Jamil. Jamil acabou a live agora. Cristiano Fortini. Oi, Marcão. Jamil acabou a live agora, veio para cá. Jamil, obrigado, irmão. Jamilão, um grande abraço, meu irmão. Tamo junto aí. Vamos falar também na jornada de lives aqui do Café Digital. Então, gente, um abraço a todos. Muito obrigado. A gente continua com o Café Digital. Amanhã com o professor Sandro Tomazelli. E, Marcão, o projeto vai seguir forte porque faz parte de um propósito maior para a gente se ressignificar. Obrigado pelo teu apoio. Quem quiser seguir a lista do Telegram, basta me mandar um direct. E aqui no meu perfil, na bio, tem uma série também de outros perfis que vocês podem conhecer dos produtos, jogos de contratações, do Fala Sério, da Big Game e de uma missão exclusiva que nós vamos fazer para o Vale do Silício, lá com o Cristiano Cruel, para servidores públicos. Ela vai ocorrer em novembro. Então, quem quiser, dá uma olhada, que a gente vai trabalhar com isso aí também. Marcão, abraço, valeu, Neto. Abraço. Tamo junto. Valeu.